O diplomata dos Estados Unidos, Marco Rubio, viaja para Israel neste fim de semana após o ataque israelense atingir o Catar, que é um país aliado dos americanos. O correspondente Américo Martins explica essa visita. Bom dia novamente, Américo. Essa viagem de Rubio pode ser uma forma de amenizar as tensões no Oriente Médio? Olá de novo, Débora. Essa é a intenção do governo do presidente Donald Trump e do secretário de Estado Marco Rubio. Mas vai ser muito difícil para os Estados Unidos conseguirem amenizar essa questão entre o Catar e Israel, a questão dos palestinos, a guerra na faixa de Gaza, que já deixou cerca de 65 mil mortos em quase 2 anos de combates. Por que eu digo que vai ser muito difícil fazer isso? Porque esse ataque israelense que aconteceu no início dessa semana contra Doha, no Catar, com a tentativa de matar líderes do Hamas, exatamente os líderes do Hamas que estavam negociando indiretamente com Israel um cessar-fogo que incluiria a libertação daqueles reféns que continuam nas mãos do Hamas, o que é um crime de guerra, e também a libertação de milhares de prisioneiros palestinos que estão nas prisões israelenses. Esse acordo estava sendo mediado justamente pelo Catar, onde aconteceu esse ataque. Israel simplesmente ignorou as questões de soberania do Catar, disse que era justificável atacar um outro país que não fazia parte da guerra e que estava tentando ajudar a encontrar um cessar-fogo, e essa ação israelense foi muito criticada. Chegou a ser criticada inclusive pelo presidente Donald Trump, que não gostou de não ter sido avisado desse ataque com antecedência. O Donald Trump chegou a prometer para o governo do Catar que jamais Israel voltaria a fazer um ataque daquela forma. Só que o próprio primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, desmentiu o Trump logo na sequência, exigindo, na verdade, que o Catar expulsasse esses líderes do Hamas, que moram lá na capital do país, Doha, estão exilados lá, e se o Catar não fizesse isso, Israel iria fazer justiça com as próprias mãos. Então a tensão entre muitos parceiros árabes e Israel aumentou muito com essa ação israelense, que inclusive não conseguiu matar esses líderes do Hamas, que estavam reunidos justamente para discutir esse plano de paz que estava sendo intermediado pelo Catar. Existe ali uma tensão, inclusive, com outros países do Oriente Médio, como os Emirados Árabes, por exemplo, que reconhecem o Estado de Israel e que agora começam a questionar esse reconhecimento, dizendo que os planos israelenses, inclusive de anexar a Cisjordânia e até a faixa de Gaza, podem colocar em risco essa aproximação do Estado de Israel de outros países árabes na região. E isso, Débora, vai ganhar uma conotação geopolítica e diplomática ainda maior no final deste mês, quando acontecer lá em Nova York a reunião da Assembleia Geral da ONU. Muitos países, que são inclusive aliados de Israel, prometem reconhecer finalmente o Estado da Palestina nessa reunião da Assembleia Geral. Isso inclui, por exemplo, aqui o Reino Unido, a França, Portugal, outros países que pretendem reconhecer o Estado da Palestina. Israel promete também responder, muito provavelmente tentando ou declarando que vai querer anexar a faixa de Gaza. Isso vai aumentar ainda mais as tensões. Lembrando que a faixa de Gaza e também a Cisjordânia são territórios reconhecidamente palestinos e pela legislação internacional, por várias resoluções que foram aprovadas inclusive no Conselho de Segurança da ONU, serão o futuro do Estado palestino, não podem ser anexados por Israel. Isso seria contra toda a legislação internacional. Mesmo assim, os governos israelenses, que têm muitos ministros radicais, prometem esse tipo de ação. É nessa conjuntura que o Marco Rubio chega a Israel para tentar conversar com o Benjamin Netanyahu, tentar entender qual é a situação, tentar amenizar o problema e também colocar mais pressão sobre o Hamas para a libertação dos reféns. É uma missão bastante difícil a do secretário de Estado. Uma missão difícil para você também, porque eu tenho uma pergunta que não sei se é respondível, Américo. É o seguinte, olha, essa atitude de bombardear, de provocar o Catar, né? Mesmo que seja em busca de autoridades do Hamas, foi deliberadamente sabido de que irritaria
seria também uma afronta aos Estados Unidos, como você disse. Primeiro, por não avisar. Segundo, por desmentir Donald Trump. Qual é o racional por trás disso de Benjamin Netanyahu de saber que essa atitude ela se chocaria diretamente com um aliado absolutamente importante que é Donald Trump? Exato, Débora, é uma boa pergunta, excelente pergunta. Israel teve duas intenções com esse ataque. Em primeiro lugar, aproveitar a posição de grande vantagem militar, inclusive, que eles têm na região neste momento. Israel, ao longo desses 2 anos, conseguiu derrotar praticamente todos os seus principais rivais, principais inimigos na região. O Hezbollah, o regime da Síria caiu, o próprio Hamas está muito debilitado, houve aquele choque com o Irã, que Israel acabou se saindo melhor. Então, Israel quis usar um momento, uma janela de oportunidade ali para fazer o que eles vinham ameaçando, que é eliminar as principais lideranças do Hamas. Essa foi a principal intenção. E a segunda, Débora, foi literalmente bombardear o plano de possível saída diplomática para a faixa de Gaza. Então foi um bombardeio a qualquer esperança de um cessar-fogo ou então até da ideia de criação de um Estado da Palestina. Israel quis, de fato, obliterar qualquer tipo de negociação nesse sentido. E acabou muito provavelmente conseguindo.